Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Simples e humilde. Só sou servo, pô. Não sou apóstolo, não sou profeta, não sou. Só sou missionário. E baseio toda a minha pregação na doutrina da igreja. Se eu sair fora, sou herege. Então tem que seguir o que a doutrina ensina e prega. E de acordo com a escritura. Magistério, tradição e escritura. Simples entender isso. Quem segue essa doutrina sobre esse pastoreio que foi confiado aos apóstolos em 2, tem a unção do santo. É simples entender. Você pega em 2 João 2, 20. João 1. Olha só, cara. Ó. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas. Por que o discípulo amado está falando isso? Porque os falsos profetas, os muito anticristo, que saiu dentre nós, que saiu dentro da igreja, que irá proclamar outro Jesus diferente, segundo Coríntios 11:4. Olha só. Filhinhos, essa é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muito anticristo. Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse saído do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção dos santos. Sabei todas as coisas. Olha só. Em 2 João 2, versículo 9, ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Olha só. Doutrina. Quem são esses que têm o Pai e o Filho? Quem são esses que têm a unção dos santos? Tem que abraçar e amar essa doutrina. Aonde está essa doutrina? É numa igreja protestante? É numa igreja evangélica? É nesses super apóstolos? Não. Igreja, coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3:10. A divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Efésios 2:20. Edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Efésios 4:5. Um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Um só batismo, uma só fé e um só Senhor. E um só Espírito Santo. Atos Apóstolos 2 desce ali o Espírito Santo, a unção dos santos sobre os apóstolos, que prega, anuncia que receberam essa doutrina. Atos 2:42, ó. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões e comunhão, na fração do pão e na oração. Então, para a gente entender o que, pô, servo, serva, menino, ministro, ministra, discípula, discípula, para a gente entender o que? É uma só doutrina. Quem permanece nessa doutrina não caminha em vão. Qual foi o trabalho dos apóstolos? Pregar essa doutrina. Sócio profeta, distorcer essa doutrina. Fundamento de homens, seguir outra doutrina. Você permanecer nessa doutrina, você vai ter a unção dos santos, porque você vai estar se inspirando nos verdadeiros santos, nos verdadeiros profetas, nos verdadeiros apóstolos. Não irá caminhar em vão, porque você está sobre essa igreja que prega essa doutrina. Tanto que juntava outros para o caminho da salvação, porque se tornava membro dessa igreja. Atos Apóstolos 2:47, eu louvava a Deus, e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia juntava outros que estavam a caminho da salvação. O que é a unção dos santos? Para você não se perder, pô. Porque você já tem uma doutrina específica, um Espírito Santo te inspira, te ensina, não deixa você ser seduzido, porque você está nessa doutrina dos santos. Você está nessa unção que foi ensinado dos santos, a sua igreja. Olha só. Hebreus
6, 12. E que longe de vós, tornais negligentes, sejais imitadores daquele que pela fé e para se tornar herdeiro das promessas. Ó. A nossa missão é ser imitadores dos herdeiros das promessas. Quem são os herdeiros das promessas? São os verdadeiros santos, que estão inspirados pelo verdadeiro Espírito Santo. São os verdadeiros apóstolos. É a verdadeira igreja de Cristo ali que tem a unção dos santos. Porque o Paráclito, Mateus 28:20, assiste essa igreja. O discípulo amado aqui tá te ensinando, pô. Ó, João 1:2-18. Fala aqui dos últimos dias, dos falsos profetas, de muito anticristo que está aí pelo mundo seduzindo o povo. E saíram dentre nós. Ó, ainda fala, dá um alerta. Vós, porém, tendes a unção dos santos. E sabei todas as coisas. Olha só. Agora ele vai mais além aqui, ó. João 2:1, ó. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou, que assim proclama o sedutor, o anticristo. Ó. O anticristo, o sedutor, o outro espírito, segundo Coríntios 4, Mateus 4:8 ali, Satanás pregando para Cristo, a finalidade desses anticristos aqui é pregar a palavra, pô. Anunciar milagres e prodígios, a realizar todo tipo de milagres e prodígios enganadores. Por quê? Não tem a unção dos santos, porque não está na doutrina que foi ensinado pelos os apóstolos, que tanto que ele nos alerta aqui, ó, o 8, ó, cautelai-vos. Por que cautelai-vos? Porque muitos sedutores estão pelo mundo afora. Para que não pecais, ó. Por quê? O fruto do nosso trabalho, ó. Qual é o fruto do nosso trabalho? Edificar a igreja. Coluna sustentáculo da verdade. Qual é o fruto do anticristo? Totalmente distorcer toda essa verdade. Para você perder essa graça. E caminhar no engano. Caminhar em vão. Como você vê esses super apóstolos, você vê essa geração, essas igrejas. Autelai-vos para que não pecais o fruto do nosso trabalho. Mas possais receber plena recompensa. Qual é a plena recompensa? A salvação. A verdade. A verdadeira doutrina. Ensinada pelos os santos, pelos os místicos, pelas as colunas, que é inspirado pelo Espírito Santo. Verdadeiro. Todo aquele que caminha sem rumo, ó, e não permanece na doutrina. Ó. Edir Macedo permanece nessa doutrina? Valdomiro Santiago permanece nessa doutrina? Agenor Duque permanece nessa doutrina? R.S. Soares, missionário R.S. Soares, está nessa doutrina? Adventista, o Ellen White, Rodrigo Silva, prega essa doutrina? Não, é outra doutrina. É outro Jesus diferente. De que isso não tem Deus, ó. Quem não proclama, quem não segue essa doutrina, que se apartaram dessa doutrina, não tem Deus. Por mais que ele prega a palavra, por mais que ele coloque a Bíblia debaixo do subaco e comece a pregar. Que não é a doutrina ensinada às Apóstolos 2:42, às Apóstolos 2:47. De Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Olha só. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não a recebais em vossa casa, nem o saudais, porque quem o saúda toma parte em sua obra má. Encerra, cara. Nada mais claro que isso não tem, pô. Vimos a doutrina, onde está essa doutrina. Vimos quem foi confiado essa doutrina. Vimos quem está pregando essa doutrina. Se pegar 1 Coríntios 1:2 ali, Paulo fala que tem que manter a integridade do evangelho que ele pregou, para não ter caminhada em vão. Olha só, Coríntios 15, para encerrar o vídeo, porque já estou indo trabalhar, estou atrasado já. Mas Deus me mandou pregar essa palavra, ó, 15. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, que tendes acolhido, no qual está firmados, por ele sereis salvos, se conservardes como vos preguei, de outra forma em vão tereis abraçado a fé. Ó. É a doutrina. Se apartou dessa doutrina, não tem essa conservidade, não tem essa integridade, está caminhando em vão, como diz o discípulo amado. E Paulo está falando a mesma coisa.
interessante. Essa doutrina está sobre 1 Timóteo 3,15, a Colossos, na verdade, Efésios 3,2, Efésios 3,10. A divina universidade superior será conhecida pela igreja. Que igreja? Mateus 16,18. E Atos Apóstolos 2 se torna pública essa igreja. E desce esse Espírito Santo. E essa doutrina é revelada. E é ensinado. E relembrado pelo Espírito Santo. E usando a boca dos apóstolos. Salve Maria, sou missionário.